Beleza, começamos a gravar. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso 7º dia de Vem Aprender sobre MuleSoft com a comunidade de usuários de Curitiba e com o palestrante, o nosso instrutor, o Renato de Oliveira. Bom, essas 12 pessoas aí, muito obrigado de novo, né? Depois de um dia bastante de trabalho, a gente só tem a agradecer a vocês, pelo apoio de vocês, pelas contribuições de vocês e pela presença, né? Meu nome é Maurício Alexandre Silva, meus dados de contato estão aqui. O YouTube, o podcast falando sobre Salesforce. Lembrando que o último episódio foi sobre como estudar para certificações, as certificações, me dá os feedbacks lá, pessoal. Ajuda muito a criar mais conteúdo e saber para que norte eu vou. E quem quiser entrar em contato comigo é mauricio.silva@falandosobresalesforce.com. E, sem mais delongas, vamos para o nosso professor aqui, o nosso instrutor aqui de MuleSoft. De novo, Renato, muito obrigado aí, meu amigo. A bola é tua. Maravilha, eu que agradeço, né? Vamos, então, para mais um dia, né? Eu esqueci de atualizar aqui, né? Mas hoje nós estamos no dia 7, né? Então, antes de mais nada, né? Quero agradecer a participação de todos aqui, quem está com a gente desde o início, quem começou no meio, muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. Caso tenha alguém aqui hoje pela primeira vez, prazer, meu nome é Renato, já trabalho com MuleSoft aí há quase 10 anos, né? E nós estamos numa jornada aqui bem interessante, né? Hoje nós estamos no nosso 7º dia, então a gente já viu bastante coisa sobre o MuleSoft, né? No dia 1 a gente teve uma introdução dos fundamentos, a gente viu que o MuleSoft ele não é apenas um produto, né? Então tem ali mais do que um produto que compõe esse ecossistema, e a gente está vendo esses produtos ao longo dos dias. Segundo dia, a gente viu ali um processo para sincronizar o Salesforce com o banco de dados. Então a gente viu ali como extrair dados do Salesforce através do MuleSoft, usamos eventos, usamos também tarefas agendadas, executando queries. No dia 3, a gente consumiu no Salesforce, né, uma API do MuleSoft que consulta os dados da Receita Federal. Dia 4, a gente explorou alguns conectores, Salesforce, Data Cloud. Dia 5, vimos uma integração com o Proteus. Então, se você perdeu essa integração, esse evento, vai lá no YouTube e olha que vai estar bem legal. Ontem, acho que foi bem intenso, né? Foi uma chuva de conteúdo, né? Sobre a parte de administração do MuleSoft, né? Tem bastante coisa, bastante tela, bastante detalhes, né? Então, recomendo, né? Depois vocês verem o vídeo de forma pausada e tentarem reproduzir aí no ambiente de vocês. E hoje a gente vai falar do DataWeave, né? O DataWeave, ele é um componente muito importante do MuleSoft porque ele é um motor de transformações, né? Então, antes da gente entrar no DataWeave em si, a gente vai falar de alguns fundamentos. Eu estava preparando o material de DataWeave, né? E aí eu ia usar alguns termos, ia usar algumas coisas, e eu pensei, poxa, se tiver pessoas que estão começando com o MuleSoft e eu já colocar esses termos, eu acho que não vai dar certo, né? Então, antes de chegar no DataWeave, vamos dar aqui um passo para trás, vamos olhar aqui alguns pontos importantes, né, de controle de fluxo, vamos entender o que é Mule Event, vamos ver aqui o conceito de variável, transform message, e aí a gente vai para o DataWeave. Bom, se você está aqui acompanhando com a gente desde o início, você sabe a diferença do Endpoint Platform, que é a cloud lá da MuleSoft, onde a gente ontem fez a administração. Então você sabe a diferença do Endpoint Platform para o Endpoint Studio, né? O Endpoint Studio é
a IDE, onde a gente costuma fazer o desenvolvimento. Lembrando que a gente tem também o Code Builder, né? Que através do Code Builder a gente também consegue fazer o desenvolvimento. Quem sabe, né, de repente, algum dia, né, a gente faz aqui uma demonstração do Code Builder para vocês verem também, né? E aqui eu vou mostrar, né, alguns componentes que o Mulisoft tem para fazer o controle desse fluxo. E aqui eu estou mostrando uma visão, né, prints tirada do Endpoint Studio, tá? Uma coisa que é muito importante no Mulisoft, é a base aqui de tudo, né? É o flow e o subflow, né? Percebam que o flow, ele tem mais coisas do que o subflow, né? Como, por exemplo, a possibilidade de colocar um source, né? O que seria o source? Ele seria o gatilho que vai iniciar o fluxo, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui uma tarefa agendada, um schedule, né? Se eu colocar um schedule, o fluxo ele vai iniciar toda vez que o schedule, enfim, executar, né? Então eu programo para rodar a cada 1 hora no schedule, o fluxo ele vai executar a cada 1 hora. Eu poderia colocar no source também ali uma ação lá do conector da Salesforce que lê eventos de plataforma. E aí, toda vez que cair um evento de plataforma, esse flow ele starta. Eu posso também colocar um HTTP Listener. O HTTP Listener, ele transforma esse flow numa API. Então, quando alguém fizer uma chamada para essa API, esse flow ele inicia, né? Além do source, a gente pode colocar o process. No subflow, a gente só pode colocar o process, né? E o que seria o process? A gente vai ver alguns exemplos hoje, como, por exemplo, um componente para declarar uma variável, um componente para fazer uma transformação, um conector, por exemplo, para chamar o Salesforce, para chamar o SAP, para chamar o Proteus, né? Então, isso a gente chama de process. E a gente, no caso do flow, a gente pode colocar um tratamento de erro, né? Percebam que o subflow, ele nunca vai poder ser autoacionado sozinho. Ele sempre vai ter que ser chamado por um outro flow. A gente vai ver como é que faz isso. Só o que pode ser autoacionado aqui é o flow. E se por um acaso ocorrer algum erro, apenas o flow ele permite colocar aqui um error handler. Ah, mas e se acontece um erro no subflow? A gente vai discutir isso aqui nos próximos slides. Eu estou abrindo aqui também a seção de perguntas e respostas aqui do chat, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, né, fique à vontade para colocar a dúvida no chat. Só peço que vocês coloquem a dúvida na seção aqui do chat de perguntas e respostas, né, Q&A, porque se tiver no chat pode ser que eu não veja. E se vocês também quiserem abrir o microfone e falar a sua pergunta, fica à vontade, tá? Aqui eu tenho um exemplo de flow ref, né? O que seria o flow ref? Lembra que eu falei que o subflow ele não pode ser autoacionado, né? Então, nesse caso, ó, eu tenho um source no flow, que é um listener. Então, ele vai ser acionado quando houver uma chamada de API. E aí, o fluxo ele vai seguir, né? Então, aqui eu estou declarando uma variável, aí eu vou mostrar para vocês como é que declara. Como eu não sou muito criativo, o nome da minha variável é variável, né? E eu atribuí o valor 1 para ela. E aí eu estou fazendo um ponto de log aqui, eu estou logando essa variável, e aí ele chega no subflow. Quando ele chega no subflow, vocês acham que ele continua a execução? Ou ele vai para outro lugar, né?
coloque aí no chat, quem acha que continua a execução e vai para esse logger aqui no flow, escreve aí que continua. Ou quem acha que ele vai aqui para o subflow, né? Escreve aí subflow, né? Então, coloque aí se continua ou se vai para o subflow. Legal, o pessoal aqui está fazendo as apostas, né? Até o presente momento é unânime, né? Vai para o subflow. E é exatamente isso. Então, quando eu coloco um flow ref, eu tenho como indicar uma referência de flow a qual a execução vai continuar. Então, ela vem para cá, e aqui ele vai gravar outro logger, e eu estou logando a própria variável que eu declarei no flow acima, né? E aqui vai um conceito importante também, o escopo de variáveis, tá? Então, daqui a pouco a gente já vai discutir esse escopo de variável, né? Uma variável que eu declarei num flow. Quando eu chamo um subflow, será que essa variável ainda está lá? Então, o valor dela é 1. Quando chegou no logger, será que ainda é 1? Né? Aí aqui eu declarei ela novamente, né? Atribuí um valor novamente para 2, né? E aí, quando o subflow acaba, a execução ela volta para o flow principal. Essa variável que eu alterei aqui no subflow, será que ela volta para o flow principal? Né? Então, vamos lá. Quando eu faço aqui o primeiro logger, essa variável ela vale 1. Quando ele vem para o subflow, o que vocês acham que vai logar aqui? Vai logar nulo, porque essa variável não é transportada para o subflow, ou vocês acham que vai logar 1? Né? Então coloquem aí no chat quem acha que é nulo, quem acha que é 1. Queria ver aí a opinião de vocês. Sem medo de ser feliz. Então, na hora que ele executar o subflow, ele vai fazer um logger. E aí ele vai logar essa variável. Será que o valor vai ser nulo? Será que o valor vai ser 1? O que vocês acham? Alguns aí estão respondendo. E está unânime aqui também, né, que o valor vai ser 1, tá? Porque o escopo da variável, ele se mantém quando a gente chama um subflow, tá? Ou se a gente chamasse um outro flow também, o flow ref, ele também pode referenciar um outro flow, tá? O escopo, ele se mantém. E aí, se eu altero a variável, o escopo volta aqui e essa variável ela se mantém ali alterada, né, porque o escopo ali é compartilhado. Vamos avançar, né? Aqui eu tenho um cenário para controlar o fluxo, né? Então o fluxo ele começa, eu declarei aqui a variável com valor 1, e no meio do fluxo eu tomo uma decisão, né? Ele só vai executar o subflow se essa expressão for verdadeira. Então, nesse caso, como eu sei que o variável é 1, a expressão ela é verdadeira, né? É claro que esse aqui é um exemplo simples, mas a gente poderia, por exemplo, receber esse valor, né, como um parâmetro da API, e isso ser dinâmico, né? Então, se vier o parâmetro, entra, se não vier, não entra, né? Então, se eu preciso tomar decisões no fluxo, né, eu vou usar o choice. Até agora, né, tô pegando leve com vocês, a gente viu aqui alguns exemplos mais tranquilos, né? Não são fluxos muito grandes, mas a partir de amanhã isso vai acabar. Quem sabe eu já trago um fluxo maior, né? Então, tendo fluxos maiores, vai ser fundamental a gente trabalhar com flow ref, vai ser fundamental a gente trabalhar com choice, né? O for each eu já mostrei para vocês, né? Então, o choice ele é bem interessante. A gente bota aqui uma expressão e, se ela for verdadeira, ele executa, né? Eu posso colocar só uma opção no choice, aí fica um if, um else? Não. Eu posso colocar várias opções e colocar várias expressões. Aí ele vai criando várias opções aqui embaixo e tem uma default. Caso não seja nenhuma delas, né, eu posso colocar aqui um comportamento default. E o error handler, né?
Então, imagina que esse fluxo está em execução e aí deu um erro. Né? Aqui é um erro provocado, mas eu poderia, por exemplo, chamar o Salesforce através do conector e a minha senha está errada, a minha senha expirou. Ou deu algum problema de conectividade, a minha internet caiu, né? Não vou dizer que o Salesforce caiu, porque ele nunca cai, né? Ou cai. É raro, né? É raro, mas acontece. Então, dificilmente o Salesforce vai estar indisponível, né? E aí, deu aqui um erro, o fluxo ele é interrompido imediatamente, né? Então, quando dá um erro, ele não vai executar o subflow, ele vai para a estratégia de tratamento de erro, que é o Error Handler. Aqui eu posso especificar qual é o tipo de erro que eu quero capturar, como se fosse um catch, né, do try catch. Eu posso especificar qual é o tipo de erro que eu quero capturar. E uma coisa legal que a plataforma tem é que eu posso identificar se eu quero que o fluxo continue ou se eu quero que o erro seja propagado. Qual que é a diferença dos dois? Se eu escolher continuar, o fluxo ele vai voltar aqui no subflow e vai andar, né? Agora, se eu escolho propagate, né? Aí ele vai lançar isso como uma exceção. Ou melhor, deixa eu só fazer uma correção aqui, tá? Se eu escolho aqui o continue, né? Na verdade, ele não vai aqui executar o subflow, não vai executar o logger, mas ele vai aqui para o final aqui do listener, tá? E ele vem aqui como não exceção, né? Se eu coloco aqui o continue. Agora, se eu coloco aqui o propagate, né? Aí ele chega aqui no listener como uma exceção, né? Então, qual que é o resultado disso? Se ele vai como continue, provavelmente ele vai retornar um 200 aqui para o usuário, porque não foi erro, né? Agora, se ele vai com o propagate, provavelmente ele vai retornar um 500, um 400, de acordo ali com o que eu configurei, tá? Então, dá para a gente, vamos dizer assim, tratar a exceção e continuar aqui normal, né? Ou dá para a gente propagar o erro. Isso aqui é bem interessante em cenários onde eu tenho flows aninhados, né? O que seria flows aninhados? De repente eu tenho um flow que ele faz um flow ref para outro flow, né? E aí eu posso fazer ali tratamento de exceções aninhados, tá? Dúvidas até aqui? Acho que nenhuma dúvida até aqui, né? Tem sim. Vamos olhar aqui no chat. Neste caso, se der algum problema no subflow, o resultado das duas execuções aparece como se fosse a mesma no logger. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Subflow, então eu imagino que ele está falando disso, né? Se der uma exceção aqui, caso der algum problema no subflow, o resultado das duas execuções aparece como se fosse a mesma no logger. Sim, independente se der aqui o erro tá no subflow ou der o erro no flow, né? Independente dos dois, ele vai cair aqui no error handler, tá? E aí não vai fazer diferença se foi em um ou em outro, né? E aí a gente vai capturar isso aqui e pode logar. Não sei se eu entendi bem ali a sua pergunta. Se não for, depois você complementa ou abre o áudio, tá? Multi Event, né? Quando a gente inicia um flow, né? Por exemplo, eu recebi aqui uma requisição, né? Via API. E aí eu inicio o flow, né? O Muli, ele vai criar algo que a gente chama de Multi Event, tá? Esse Multi Event,
é um container, né, que vai ter, digamos assim, né, o armazenamento, né, de algumas coisas nesse evento que ele vai transportar ao longo da execução. Então, lembra que eu, nos dias anteriores, eu debuguei, né, depurei passo a passo com vocês, né? Essa depuração passo a passo, eu fui inspecionando, vendo o valor de variável, vendo o valor de payload, né? E tudo isso fica dentro desse Muley Event, né? Então, dentro de um Muley Event, né, eu tenho aqui a minha mensagem, que geralmente ela pode ser acessada por uma palavra-chave chamada payload, né? Eu tenho também atributos, né? Atributos geralmente são parâmetros de entrada, né? O payload, eu posso receber ele e eu posso modificá-lo ao longo da execução, né? Os atributos, eu vou receber eles e eu não posso modificá-los ao longo da execução, tá? E as variáveis eu posso declarar e eu posso modificá-las ao longo da execução, tá? Então, isso aqui é um conceito-chave para a gente entrar no Data Weave, tá? Porque o Data Weave, ele basicamente vai permitir a gente transformar payloads. Como assim? O que é um payload? Pensa que a gente fez uma chamada de API. Essa API ela tem um body, né? Eu estou mandando um JSON ali, né? Ele entra no Muley Event como um payload, né? Além do body, eu mandei um header, eu mandei um query parameter. Ele entra no Muley Event como atributo, tá? E aí os atributos eu posso consultá-los, eu não posso modificá-los. O payload eu posso modificá-lo. Então eu posso, por exemplo, receber um JSON, modificar esse JSON, transformar em XML, né, e retornar um XML, por exemplo, tá? E quando a execução acaba, vamos imaginar um cenário aqui onde chegou um body. Percebe que eu não estou modificando o body aqui, né? Quando a execução acaba, ele retorna o próprio body. Agora, se eu modificasse o payload, ele ia retornar um body modificado, né? A gente depois vai ver isso aqui mais para frente na prática. E a gente tem, né, o componente de variáveis, né? A variável, ela é um componente, né, aonde eu posso declarar ela, né? Então eu tenho aqui um processor, né, chamado variável, né? E eu estou declarando o valor 1 para ele, né? E a qualquer momento eu posso fazer um set variable, né, e modificar esse valor, né? E a gente tem o transform message. O transform message, ele também poderia ser utilizado para declarar ou modificar variáveis. Mas, via de regra, o transform message vai ser, por default, utilizado para modificar payload. No nosso exemplo aqui, gente, independente do body que eu recebo, aqui eu estou modificando o body. Eu estou criando um body novo, chamado com um campo, né, uma tag só, né, message ok, no formato JSON. E aqui ele vai retornar esse body, né? Então, payload, ele seria ali o equivalente ao body, tá? E aí a gente chega no Data Weave, né? Eu quis dar essa introdução antes,
Porque o DataWeave ele vai ser utilizado nesses componentes. Então eu posso usar um DataWeave para setar uma variável. Tá vendo esse f de x? Esse f de x indica que eu posso colocar um script DataWeave. Eu posso usar o DataWeave para transformar aqui um payload, né? Ou seja, para transformar um body. Aonde mais que eu usei DataWeave? Né? Eu posso usar DataWeave para pegar essa exceção aqui. Né? Eu posso usar o DataWeave para fazer essa expressão do choice. Isso aqui é DataWeave, tá? Eu usei o DataWeave para logar essas variáveis. Né? Então, o DataWeave ele vai estar presente em vários componentes, né? Sendo que ele vai atuar em cima de payload, em cima de variáveis. O atributo, eu posso usar o DataWeave para consultar atributos, né? E eu posso modificar o payload, né, através aqui do transform message. Né? Então, o DataWeave, né, ele é uma linguagem de programação que foi desenvolvida pela Mulisoft para acessar e transformar dados que trafegam no aplicativo Muli. Leia-se Muli Event, né? O mecanismo de execução do Muli incorpora o DataWeave em vários componentes principais, como o transform, setPayload, que permite executar scripts, expressões DataWeave no aplicativo Muli. Os scripts de DataWeave, eles atuam nos dados do evento Muli, né? Mais comumente, eles são usados para acessar e transformar dados no payload da mensagem. Por exemplo, depois que o componente do seu aplicativo Muli recupera os dados de um sistema, você pode transformar, você pode usar o DataWeave, né, para modificar e gerar campos selecionados, mudar o formato, em seguida, às vezes, usar um outro componente para chamar e enviar para outro sistema, né? Esse aqui é o logo do DataWeave, né? Quando vocês verem esse logo, né, significa que o DataWeave. O DataWeave ele tem tomado uma vida tão própria, né, que ele, de certa forma, até foi emancipado da plataforma Mulisoft. Ele é um produto ali de código aberto, e ele está sendo incorporado no Salesforce, na plataforma do Salesforce. Então já tem ali uma possibilidade, se você for lá em setup, né, você colocar um script DataWeave lá, provavelmente você vai conseguir acionar ele via Apex, né? Confesso que eu nunca fiz isso no Salesforce, qualquer dia a gente pode até de repente fazer um evento para falar sobre isso. E aí, como que vai funcionar o DataWeave? Então, geralmente eu tenho aqui um dado de entrada, que pode ser um payload. Olha que legal. Aqui eu tenho, né, um array, né, aqui de pessoa, né? Tem o primeiro nome, o segundo nome, a idade e um código. Aí eu faço um script DataWeave, né? A anatomia do script DataWeave funciona assim, ó. Eu tenho aqui a versão, né? Esse porcentagem DW 2.0 indica a versão do DataWeave. Já existiu o DataWeave 1.0, né? Atualmente nós estamos na 2. Quem sabe, né? Um dia aí vai sair a 3, né? Eu posso indicar qual que é o meu output, né? Eu quero que o resultado disso seja em JSON, seja XML, seja Excel, seja CSV, seja Parquet, né? Seja Java. Então eu posso especificar qual que vai ser o retorno disso, qual que vai ser o output disso, e aqui está a expressão, né? Nesse caso, olha que legal. Eu tinha aqui 3 pessoas e no final saíram só 2. Ué, será que ele perdeu alguma pessoa? Quem pode dizer por que só saiu 2 pessoas? Coloquem aí no chat para a gente
ver se alguém sabe por que saiu só 2 pessoas. Uma coisa que é legal aqui do XML é que o XML ele tem tags e ele tem atributos. O nome é uma tag. O age é um atributo, né? E aqui eu tenho, né, dentro da Twive, a possibilidade de tanto criar tags quanto criar atributos no XML. Confesso que essa transformação de XML ela é um pouco mais chatinha, né? Ainda mais se for um XML grande, né? Que eu trouxe XML pequeno ainda, né? Mas vocês vão ver que transformações de JSON para JSON, de XML para JSON, né? Geralmente são mais tranquilas, né? Então, legal. A gente tem aí algumas pessoas que escreveram, né? Legal. Ninguém falou groselha aqui. Parabéns, hein? Existe um filtro aqui, né? Uma condição da idade. Parabéns. Tô vendo que vocês estão fera já em Muli, hein? Então aqui, esse é o meu body, é o meu payload. Opa! Aí aqui eu tô só criando, né, uma tag aqui de pessoas, né? Um nó aqui no XML, né, de pessoas. Quando a XML precisa ter, né, um nó raiz. E aqui, ó, eu tô referenciando o meu body, payload. Tô aplicando um filtro de idade, né? Então aqui tem que ser maior do que 18 anos. E tô modificando aqui, né, esse map, né? Ele serve para mim modificar aqui a saída, né? Então eu tô mapeando para outra coisa, né? Então eu tô criando aqui a tag de pessoa, criando um atributo de age e criando aqui um nome, né? E agora a ideia é a gente ver aqui na prática tudo isso funcionando, né? Então deixa eu mudar aqui o compartilhamento de tela. Só um minutinho. Então eu vou começar aqui pelo estúdio, só para exemplificar alguns pontos que a gente falou, né? Então, eu tenho aqui um flow, né? Não tenho ainda, né? Mas eu vou ter agora, ó. Eu vou criar o flow. Vou colocar nesse flow um HTTP lister. O HTTP lister, ele é um source que vai ser ali uma API, né? E aí essa API eu vou receber em qual caminho? Eu posso colocar aqui, ó, barra API, barra teste, né? Então, quando eu chamar essa API, eu vou ter que colocar aqui o endereço do meu servidor, que é localhost, né? Esse 0.0.0 significa localhost. A minha porta é 8081. E aí vai ter aqui um barra API, barra teste, né? E aí, eu quero fazer um logger aqui do payload. Então aqui eu estou usando o DataWeave, ó. Então sempre que tem essa sintaxe em um componente, né, tem aqui o f de x, aí tem aqui o jogo da velha e abriu aqui esse colchete, significa que é DataWeave, né? Então aqui eu estou logando o meu payload e eu vou logar também um query parameter. Então isso fica em atributo. Ó, query parameters. Aí se eu não quisesse logar query parameters, se eu quisesse logar headers, é bem intuitivo, né? Mas nesse caso é um query parameter. Vou chamar aqui de CNPJ. Vou passar um CNPJ no query parameter, né? E no final eu vou mudar o body, né? Então no body vai vir o nome, né? Então eu vou colocar aqui mensagem. Vai ser aqui payload.nome e eu vou juntar esse mais ele concatena.
Então eu vou juntar aqui com o CNPJ que chegou. Mais. E é legal que ele vai autocompletando, né? Então aqui, ó, eu criei uma transformação para gerar um body. E eu quero que esse body, né, esse payload, ele seja em JSON. E ele vai devolver, ó, a mensagem, o nome que vai vir no payload e o query parameter. E aqui eu vou executar. Ó, eu vou executar em modo debug. Vou colocar aqui um breakpoint. E aí ele vai subir, né? E aí eu vou montar essa chamada. Aqui eu vou compartilhar só o estúdio, né? Mas não tem segredo aqui como é que monta essa chamada. Eu montei aqui, está em execução. Ó, quando ele coloca aqui deployed, é porque está em execução. Vou aqui dar um send. Chegou. Ctrl Shift I, ou se for MacBook, né, Command Shift I, ele abre aqui uma janelinha onde a gente pode criar uma expressão da DataWeave para inspecionar, né? Então, olha que legal, o payload é o body que eu mandei. Ó, é um JSON escrito nome. Não sei se vocês sabiam, né? Mas o nome do mascote da mulher é Max, né? Aquela mulher. Então, ó, veio aqui um body nome, né? Max. E se eu quiser pegar um atributo, acho que eu digitei aqui uma coisa errada. Atributo. Legal, tinha uma coisa errada ali. Ó, peguei aqui o CNPJ. Então eu uso bastante esse inspecionador para facilitar o debug, né? Daria para usar essa janelinha aqui do lado também, tá? É que eu já costumo já usar o atalho ali, né? Eu gravei um log, né? Eu gravei aqui o payload. Ó, o payload aqui está gravado. Agora ele vai gravar o atributo de CNPJ. Ó, gravou aqui o CNPJ. Aí como que eu vou avançando de casa por casa, né? É que aqui eu estou usando atalhos. Mas se vier a Emule Debugger, ó, tem os botões, ó. Até inclusive ele fala atalho, ó, F6 vai para o próximo, F8 avança todos, né? E aqui tem uma transformação, ó. Opa. Ó, ele vai retornar isso daqui. Então eu vou avançar, né? Renato, só lembrando, como você não está compartilhando tela toda, ele não aparece para a gente, tá? Ah, verdade, né? Deixa eu compartilhar tudo, que aí vai ficar mais legal. Obrigado por avisar, hein? Eu vou executar de novo. Então, ó, eu montei aqui a requisição, localhost 8081, API teste, passei o CNPJ, passei aqui o body. Ele caiu aqui, e aí, acho que isso que não tinha aparecido, né? Ó, payload. Então eu consigo ir inspecionando, ó. Não, apareceu, isso aí apareceu. O que não apareceu foi ali os atalhos. Ah, tá bom. E não apareceu, não tinha aparecido antes a chamada, né? Eu acho que você tinha feito. Ah, então tá bom. A gente faz aqui de novo, né? Então, ó, eu tô pegando o CNPJ. E aqui eu vou apertar aqui um F8 para ele ir até o final, né?
E a gente vê aqui o resultado, ó. O resultado foi o dado concatenado. Aqui eu fiz uma transformação simples, né? Mas vejam, o DataWeave ele está em tudo. Se eu for configurar esse componente aqui, listener, lembra que eu falei que tem o onError continue, onError propagate, né? Isso influencia as respostas. Se vier como response, que é o continue, ele cai aqui. Se ele vier como error response, aí ele cai aqui, né? Então, se for propagate, ele cai aqui. E olha, tem DataWeave aqui, né? Tem DataWeave para configurar aqui. Eu vou fazer um logger, eu estou usando DataWeave, né? Eu vou modificar o conteúdo da mensagem, né? Eu recebi um body de um jeito, quero modificar para outro. Eu vou aqui usar DataWeave, né? Então, aquele conceito do Muli Message, ele é muito importante. Fica a dica, tá? Para quem for depois prestar a prova, tá? Isso aqui é uma pergunta ali que podem fazer, tá? Então, printa aí essa parte, estuda aqui essa questão do Muli Event, né? Isso pode te ajudar. Uma curiosidade, que também às vezes é pergunta de prova, tá? Eles perguntam, né? Quando eu coloco um flow, qual componente ele é obrigatório? O source ou o process? Porque se eu coloco um flow e não coloco nada aqui, ele não compila, ele dá um erro de compilação. Só que só um desses caras é obrigatório. Coloquem aí no chat o que vocês acham que é obrigatório no flow. Um source ou um process? Coloquem aí que eu quero ver aí a opinião de vocês. Tá bem dividido, hein? Source, process. Por incrível que pareça, tá, gente? O que é obrigatório é um process, né? Porque eu posso ter um flow que não tenha source. Aí ele vai agir quase como se fosse um subflow. Ele não vai ser autoacionado, alguém vai precisar referenciar ele. Agora, eu não posso ter um flow sem colocar process, porque até fica sem sentido, né? Ele recebe uma requisição e ele não faz nada com ela? Ele starta um schedule e não faz nada com ela, né? Então, é curioso, ele dá um erro até de compilação, né? E aí, gente, um componente aqui que a gente usa, né? Antes de eu ir para essa parte, eu vi que tem uma pergunta aqui do Elvis no chat, né? O uso do logger pode impactar no processamento em ambiente produtivo ou ele é usado somente no momento de desenvolvimento? É uma ótima pergunta. Ele impacta sim, tá? Ele vai ter algum impacto, tá? Quando você coloca um logger, só que esse impacto geralmente ele é mínimo, né? Então, a gente não vai, em produção, deixar de usar logger, né? Porque vocês trabalham, né? Muitos de vocês trabalham com Apex, né? Não usar logger no Apex, né? Fica muito complicado, né? Só que também usar logger demasiadamente, você vai perder performance, né? Então a gente faz esse trade-off, a gente coloca loggers somente nos pontos que são realmente necessários, né? E tem como a gente trabalhar ali com categorias, né? E ativar ou desativar eles em determinados momentos, tá? Porque realmente ele pode ter algum impacto ali na execução e produção. Acho uma pergunta, Elvis. Agora, a próxima parte que a gente vai é usar aqui uma ferramenta que, assim, ela é a base, né, aqui para a gente trabalhar com DataWeave, né? A gente usa bastante, né? Que é um playground que a gente tem aqui do DataWeave. Eu acho que minha tela foi compartilhada aí.
eu vou colocar aqui no chat para vocês essa URL. Isso aqui é demais. A gente gosta de usar o Playground porque ele é rápido, né? Então a gente não precisa rodar a aplicação, esperar carregar, né? Então eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Deixa eu só voltar isso aqui para JSON e deixa eu voltar aqui na posição inicial. Então olha que rápido que ele executa, né? Então aqui eu não estou transformando nada, eu estou recebendo uma mensagem e estou retornando ela, né? E aqui eu posso começar a fazer ali as transformações, né? Então, por exemplo, eu quero filtrar, né, para pegar aqui idade maior do que 18, né? Então, ó, aqui ele só filtrou, né? Eu quero mudar, eu quero fazer uma projeção, eu quero converter isso aqui para português. Então, eu posso aninhar aqui essas funções. Então, eu apliquei aqui um filtro. Por que payload? Porque eu estou pegando os dados do payload. Lembra que o MuliEvent tem outros componentes? Atributos, variáveis. Eu poderia pegar aqui um atributo e fazer isso? Poderia. Poderia pegar uma variável e fazer isso? Poderia, tá? Nesse caso, eu estou pegando aqui o payload, tá? E aqui eu quero mudar, né? Então eu quero fazer uma projeção diferente. E aí eu uso aqui o map, né? Então eu posso pegar, colocar em português, ó, nome, e referenciar aqui, ó, o first name, né? Devo ter digitado errado. Tá até escrito errado aqui, né? Por isso que... então aqui, eu estou pegando aqui o primeiro nome. Eu posso, inclusive, concatenar, né, com o last name, né? Então aqui eu concatenei, né? Eu quero pegar também o ID, e aqui vai chamar código. Então aqui eu montei uma transformação. Então, eu costumo, pessoal, trabalhar aqui no Playground, montar minhas transformações aqui, e aí eu só copio e colo dentro de um Transform Message dentro do estúdio, né? Aqui eu peguei errado. E aí eu só copio e colo ali dentro do estúdio. Bom, eu quero mostrar aqui para vocês algumas coisas que a gente pode fazer, né? Aqui, se eu quiser, por exemplo, executar uma expressão matemática, né? Então, se eu quiser pegar, por exemplo, fazer uma soma, e eu colocar aqui 1 mais 2, mais 3, né? Ele faz essa soma aqui para a gente, né? Ele faz também comparações lógicas, né? Então, se eu quiser testar, né? 1 é maior que 2, né? Não é, né? Então, eu posso fazer comparações lógicas aqui. Inclusive, eu posso negar isso aqui, ó. Né? Então, eu posso usar aqui o ponto de exclamação para negar isso aqui, né? Eu poderia aqui também colocar um OR, né? Então, eu posso, né, usar esses operadores que a gente já conhece também, né? Eu posso tomar uma decisão, né? Então, decisão, né? Eu posso, né? Então, if, só preciso botar a vírgula aqui, né? Então, if, eu vou até declarar aqui uma variável. Posso declarar a variável? Posso. Var,
idade é igual a 21. Essa variável aqui, ela é a mesma que eu mostrei para vocês lá, no Mulivent? Escreva aí no chat quem acha que é a mesma, escreve aí mesma. E quem acha que é diferente, escreve aí no chat, diferente. Eu mostrei para vocês lá o set variable, a gente viu no logger, e aí a pergunta é, né, será que se eu declarar uma variável aqui, eu posso pegar lá no logger lá? Então, se você acha que eu posso, você escreve aí mesmo. Se você acha que não, a variável que eu declaro aqui, ela está só nesse escopo, né? Então, coloca aí que é diferente. Legal, ó. O pessoal que está respondendo, né? O Diogo falou que é diferente. E tá certo, Diogo. Parabéns, tá? A variável que eu declaro aqui dentro, ela não vai estar fora desse escopo. Se eu quisesse usar uma variável de fora, eu referenciaria ela escrevendo vars. Então aqui, ó, para referenciar a idade, é só escrever idade, ó. Agora, se eu fosse pegar de fora, eu teria que escrever vars para pegar uma variável lá de fora, tá? Então eu posso fazer aqui, ó, if idade é maior que 18, aí eu escrevo aqui, ó, maior. Caso contrário, eu escrevo aqui menor. Né? E aí, se eu quiser mudar o valor, ó, ele muda aqui. Né? Que mais que a gente pode fazer aqui? Uma coisa que é bem útil é lidar com datas. Vou até colocar no chat aqui um link, né, se vocês quiserem guardar. Isso é mais para quem vai trabalhar realmente com o Ubisoft, porque em algum momento vai lidar ali com datas, tá? O Lucas perguntou se dá para fazer log no DataWeave Playground. Dá, tá? Como isso aqui roda no navegador, né? Eu tenho sim um comando que eu posso executar, que ele vai fazer um log, né? E aí ele vai executar aqui o log, né? Então, a sintaxe aqui parece ser bem simples, né? Eu acho que vai fazer mais sentido quando eu mostrar a função. Aí a gente pode, de repente, colocar um ponto de log na função, tá? Aí, como que eu declaro, né, datas aqui, né? O DataWeave, ele vai suportar diversos tipos de dados, né? Então, eu posso ter número, né, seja inteiro ou decimal, né? Eu posso ter texto, né? E aí o texto eu posso tanto colocar aspas simples, né? Quanto eu poderia colocar a aspa comum, né? Não faz diferença aqui, né? E eu posso ter também datas, né? Eu vou pegar, por exemplo, aqui a data do sistema, né? Faltou aqui uma vírgula. Ó, essa aqui é a data do sistema ali, né? Enfim, ele pegou aí, pegou aqui, ó, dia 29, 22 e 8. Então ele pegou aí de algum lugar aí que tem um fuso horário aqui diferente aqui do nosso, né? O PC. Isso, obrigado. Greenwich. Então, aqui eu peguei uma data, né? E aí eu posso fazer algumas ações com essa data. Então, por exemplo, se eu quiser formatar ela, né? Às vezes eu preciso mandar isso para algum sistema, né? E esse sistema ele trabalha com formato diferente, né? Por exemplo, dia, mês e ano, né? Então, na documentação do DataWeave tem várias, vamos dizer assim, recursos, né, que nos orientam, né, coisas que a gente pode fazer ali com uma data, né? Uma coisa
por exemplo, que dá para a gente fazer com uma data, por exemplo, se eu quiser acrescentar, né, 10 dias, né? Então eu coloco aqui mais, né? E aqui eu vou especificar o período, ó, 10 dias. Faltou a vírgula, sempre esqueço. Então, ele acrescentou 10 dias, né? Ou eu poderia subtrair 10 dias, né? Ah, mas aí eu quero atribuir segundos, quero atribuir horas, né? Aí nesse link que eu passei, ele tem ali algumas opções para isso, tá? A gente viu aqui como declara variável, né? A gente também pode criar aqui uma função, né? Então, por exemplo, uma função de somar, né? Ela recebe x, recebe y, né? E ele vai pegar x mais y e retornar aqui para a gente. Então, aqui eu declarei uma função. Como que eu uso essa função, né? Então, faltou a vírgula, resultado, 2 pontos. E aqui, ó, aparece a função, né? E aí eu vou colocar aqui, ó, 2 mais 5. Né? E aí ele fez essa soma aqui para mim, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu nunca usei o log aqui. Vamos ver se vai funcionar. Não sei se ele logou. Ó, logou. Então, às vezes, sei lá, eu tô querendo fazer um troubleshoot, alguma coisa, né? E aí o log pode me ajudar. Porque às vezes eu posso estar fazendo uma transformação bem mais complexa do que essa, né? Então, eu mostrei aqui função, né? Tem algumas funções que são já padrão do Murisoft, né? Então, por exemplo, var texto, né? E aí aqui, ó, valor 1, ponto e vírgula, valor 2, né? E aí, às vezes, eu quero fazer um split nisso, né? Então, valores, né? Então, eu pego aqui texto, split by, né? E coloco aqui o ponto e vírgula. Ó. E aí, ele fez o split. Ou se eu tiver um array, né? Array, valor 1, valor 2, valor 3, valor 4. Né? Se eu quiser fazer o contrário, né? Transformar esse array em texto, eu posso pegar aqui o array, join by, e join array ponto e vírgula. Então, ó, eu juntei, né, os arrays ali no texto. Tudo isso está na documentação do DataWeave, né? Então, deixa eu ver se eu pego aqui o link. Não tem ali como um ser humano decorar, né, tudo aqui do DataWeave, né? Então, geralmente, a gente sempre aqui vai recorrer aqui à documentação. Vou colocar aqui no chat. Que mais aqui que a gente pode usar? Vou fazer com vocês o passo a passo para transformar esse JSON num XML. Né? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, se eu pegasse só escrevesse payload e escrevesse XML, ele ia quebrar. Porque precisa ter uma raiz. Né? Então, a gente vai começar, né, criando aqui uma raiz, ó, pessoas, 2 pontos.
Vamos abrir chaves, né? E aí a gente vai abrir parênteses, né? E aí a gente vai colocar payload, ou seja, estamos referenciando isso daqui, map, né? Vou abrir chaves, né? E aí eu já tenho aqui, ó, a tag de pessoas. Agora eu vou criar a tag que representa uma pessoa. Então, coloquei aqui a pessoa, né? Vou abrir chaves, né? Então, ó, já tenho várias pessoas aqui. E vou pegar, por exemplo, aqui o nome. Quando eu coloco cifrão, eu estou pegando aqui um item do map. É como se fosse o for each do Salesforce, né? Onde eu tenho um array, ele vai pegar cada item, né? Então, isso aqui significa que eu estou pegando um item, né? Então, ó, peguei aqui. Se eu quiser, por exemplo, colocar um atributo, é só vir aqui, ó, age, idade, e ó, pego aqui age. Então é bem simples, né, transformar isso daqui em XML, né? O XML ele é mais burocrático. Vamos fazer o inverso, né? Então se eu tenho um XML, né? Se eu só colocar aqui payload, beleza. Só que eu quero transformar em JSON. Ó, o JSON ele é menos burocrático, né? Só que tá mal zoado esse JSON, né? Vamos transformar no JSON aqui bonitinho. Então eu vou pegar aqui pessoas, e aí eu quero todas as pessoas dessa pessoa. Então esse asterisco, ele me ajuda com isso, ó. Ele vai fazer uma varredura aqui nas tags e vai pegar todas as que tem pessoa. Aí eu faço um map. Uma outra forma de fazer map é assim que nem eu fiz agora, ó. Ao invés de eu usar o cifrão, eu dei um outro nome para o cifrão. E aí pode ser item, né? Então aqui eu posso escrever, ó, nome. Ao invés de usar o cifrão, ó, eu vou usar item. Ó, que legal. E aí, se eu quiser pegar aqui a idade, item. Como é atributo, arroba, né? E faltou a vírgula, né? Então, quando eu vou manipular atributo, eu uso aqui o arroba, né? Agora ficou aqui um JSON mais bonitinho. Mas e se eu, ao invés do JSON, eu quiser um CSV? Será que é difícil? Não, ó. Poderia mudar aqui, ó, para CSV. Eu já tenho um CSV, ó. Ah, mas eu quero que o CSV seja separado por ponto e vírgula. Eu indico aqui, ó. Pronto, ó, agora é ponto e vírgula. Ah, mas eu não quero header. Simples. Não tenho mais o header. Ah, eu quero header de volta. Ah, eu quero mudar para outro caractere aqui. Mudar para pipe, né? Opa. Então, é bem intuitivo aqui o DataWeave, né? Fora as funções, né, que eu mostrei para vocês, né? Lembra que a gente declarou uma função aqui? A gente pode também criar módulos e usar esses módulos aqui, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de utilização de módulo. Vou voltar isso aqui para JSON. Vou apagar isso aqui. Então, imagina que eu tenho aqui um texto que está escrito aqui, né? Hello World. E eu quero botar um traço entre... Eu quero trocar os espaços por traço, né? Eu posso referenciar aqui módulos, né? Deixa eu só pegar um módulo aqui. Cadê? Então eu posso referenciar módulos
pegar ele aqui. Por exemplo, existe um módulo que é o módulo de strings, né? Então, é um módulo que tem um monte de função só para tratar string. Eu declaro esse módulo assim, ó. Então, aqui é o caminho desse módulo, e aqui eu estou pegando todas as funções desse módulo. Eu poderia limitar aqui o meu escopo e pegar só a função que eu quero, né? Aí essa função, olha que legal que ela faz. Eu chamo ela, passo o texto, e ó, ela vai botar o traço. Então existe um monte de função, né, que a gente pode usar, a gente pode importar módulos de fora, e a gente pode, inclusive, desenvolver os nossos próprios módulos, né? Isso é legal, né? Às vezes, quero fazer um módulo para tratar CNPJ, para tratar CPF, para formatar data. Então, tudo isso aqui é possível. Deixa eu ver aqui se nós temos dúvidas. A princípio aqui nenhuma dúvida. Bom, pessoal, a gente está aqui caminhando, né, para o nosso fechamento, né? E aí, se você tiver, então, alguma dúvida, né, fique à vontade aí para colocar a sua dúvida no chat, que a gente já olha aqui na sequência, né? E enquanto você está formulando a sua dúvida, deixa eu falar para você o que está por vir ainda. Hoje é o nosso 7º dia, né? São 7 dias já de eventos. Ao todo são 11, então nós teremos aí mais 4 dias. E olha o que nós temos aqui pela frente. Amanhã, a gente vai explorar conectores para AWS e para Azure. Então existem cenários que são bem comuns, né? De pegar um dado do Salesforce e mandar para o Azure, mandar para o AWS, né? Então a gente vai explorar os conectores que tem para Mule. Então, espero que você esteja com a gente, né, amanhã também, né? E não tem nada aqui no chat. Se tiverem dúvidas aí, aproveitem. Show de bola, Renato. Mas cada dia mais a gente vai aprendendo coisas novas do universo Mule. Boa. Parabéns, muito obrigado aí de novo, por mais uma noite de aprendizado aqui. Acho que é muita coisa, é muito rápido, né? Mas depois acessem o YouTube, né? Coloquem numa velocidade slow ali, vejam com calma, tentem fazer, vai ser bem legal. É isso que eu fiz no final de semana. Tava na praia lá, peguei, revisei os vídeos lá para ver bem certinho, para não perder algo assim. Boa. Mas, bom, acho que não tem nenhuma dúvida, pessoal. Boa. A gente sempre compartilha. Tudo que a gente faz aqui, né, dentro dessa comunidade, a gente compartilha o vídeo, né? Então, pelo menos para o pessoal que, às vezes bateu aquela dúvida, eu lembro que ele falou em tal vídeo, vou lá, faço a revisão, mata a dúvida. Esse que é o interessante de você estar gravando todos os encontros. Mas então, beleza. Renato, de novo, muito obrigado aí pelo compartilhamento das informações. Pessoal, muitíssimo obrigado aí pela presença de vocês e vamos nessa. Tchau. Até. Valeu.